Eu quero ler com vocês na ACF, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 8 até o 11. Depois, Caio, você volta no 8 e segura e nós vamos caminhar juntos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali que ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Vamos voltar no 8. Queridos, eu amo essa passagem bíblica. Eu gostaria de pregar muito mais sobre ela, mas essa semana eu voltei nesse texto tão precioso. E eu amo cada palavra que eu li aqui, a cada vírgula tem uma lição nesse texto muito precioso. Eu quero destacar, para a gente fazer aqui essa introdução, o começo, a primeira linha até a vírgula. Diz assim: sucedeu também um dia que. Eu gosto do fato, gente, desse texto começar mencionando um dia. Um dia que, naquele dia, né? Um dia que pode fazer a diferença para quem está vivendo aquele dia. É um dia que Deus escolheu para fazer algo diferente. Eu gosto disso. Tem dias que Deus escolhe para fazer algo diferente na nossa vida. Não depende das minhas estratégias, não depende daquilo que são os meus planos, para que eu viva algo de Deus dentro de um dia. É um dia qualquer no calendário das minhas estratégias, mas Deus vai me dar uma oportunidade que vai mudar a minha vida. Eu amo isso, porque era um dia comum. Hoje é um dia comum. Hoje é mais um domingo na sua vida. Quantos você já viveu? É mais um domingo. Você vai sair daqui, você vai almoçar, sempre tem alguma coisinha diferente no almoço de domingo, se não tem algo na mesa diferente, mas existe a diferença de estarmos juntos, né? Às vezes não pode estar durante a semana. Não é nem sobre aquilo que se come, mas sobre com quem está na mesa. Mas é mais um domingo. Quantos domingos vocês já viveram? Vocês planejaram esse domingo? Vocês fizeram, de repente, alguma estratégia para esse domingo? Mas é um domingo comum. E o que acontece aqui nesse texto é que também era um dia comum. Mas, de repente, queridos, um dia comum, Deus decide fazer uma surpresa. Sabe? Eu estou falando de um dia que eu não preparei nada diferente. Não existe não existe uma expectativa diferente para aquele dia. É mais um dia dentro dos outros dias. Mas o que eu quero frisar aqui é que dentro desse dia, esse texto vai nos mostrar que Deus vai fazer algo. O que significa dizer que ainda que você tenha acordado dentro de um domingo normal, dentro de mais um domingo na sua vida, ainda que você até esse horário, 10h47, você não tenha vivido nada extraordinário, ou não tenha percebido nada de diferente, ainda assim, Deus pode fazer algo lindo, maravilhoso, um milagre surpreendente dentro de um dia incomum, ou dentro de um dia comum, né? Vamos colocar assim. É importante dizer que, obviamente, que os dias extraordinários de Deus para nós não dependem das nossas estratégias, mas dependem, prestem bem atenção nisso, da nossa percepção. A gente tem que perceber. Melhor, queridos, que ter muitas vezes uma estratégia é perceber o que Deus está fazendo. Para que o dia que Deus vai fazer algo,
não passe despercebido. Eu quero dizer para você que a estratégia, as nossas estratégias, nossos planos, eles são importantes, mas às vezes focamos tanto nos planos e nas estratégias que não percebemos que Deus já está começando a fazer algo. Deixa eu dividir isso bem certinho para você. A estratégia me deixa preparado para aquilo que eu espero. Mas a percepção me faz perceber coisas que eu não esperava, mas que começaram a acontecer. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Observe, sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem. Eliseu é o profeta daquela geração. E eu não vou pregar sobre Eliseu. Hoje não, né? Eu não vou pregar sobre Eliseu. Mas eu quero que você tenha uma mudança aqui de percepção no texto. Preste bem atenção. Eu quero que você entenda Eliseu como aquele que carrega a presença de Deus. A presença de Deus está sobre Eliseu. Então eu quero tirar Eliseu de cena, mas eu quero falar sobre aquilo que está na vida de Eliseu, que é a presença de Deus. Esse texto ficaria assim, então, indo à presença de Deus a Sunem. Deus vai visitar aquela cidade. Agora olha que interessante, em Sunem, na cidade de Sunem, ninguém percebe. Ninguém percebeu. Porque era mais um dia comum. Ninguém percebeu que a presença de Deus tinha chegado naquele lugar. Era tanta correria, tanta busca, tantos planos, tantas estratégias, que a presença de Deus entrou, passou pela rua, talvez pelo comércio, na frente das casas, mas ninguém percebeu. Por quê? Porque era um dia comum. Ninguém tinha se preparado para isso. Mas naquela cidade, queridos, e glória a Deus por isso, mesmo sendo uma cidade inteira, uma mulher, somente uma mulher, percebeu. Ela percebeu que se tratava da presença de Deus ali. Ela percebeu que a presença de Deus estava passando naquele lugar. E que, eu preciso dizer, Deus tem mais interesse na sua percepção do que nas suas estratégias. Vocês estão entendendo isso, amém? É perceber o que Deus está fazendo. É entender o que Deus está fazendo. Deixa eu dar um conselho para você. Esteja mais apercebido sobre aquilo que Deus está fazendo. É como se Deus dissesse, para um pouco e observe na sua vida como eu já estou fazendo. Observe como as coisas estão acontecendo. As oportunidades, às vezes, oportunidades dadas por Deus, às vezes estão na nossa frente. Mas muitos de nós não percebemos. Querido, a presença de Deus está passando naquela cidade. A presença de Deus está passando em Sunem. E aqui nós nos deparamos com essa presença de Deus chegando a um lugar. Mas só quem está apercebido vai se dar conta de que a presença de Deus está naquele lugar. Pastor, como que você sabe que essa mulher se apercebeu, né? Entendeu, percebeu que a presença de Deus estava ali? Porque guarda bem isso em nome de Jesus, quem percebe a presença de Deus, alimenta a presença de Deus. Vou repetir isso, gente. Quem percebe a presença de Deus, alimenta a presença de Deus. Alimenta a presença de Deus através da entrega, através da submissão ao Senhor, através da leitura da palavra, através da oração. Essa pessoa está alimentando a presença de Deus. Olha o texto. Um dia ainda Eliseu a Sunem. Escute, havia ali uma mulher importante, o qual reteve a presença de Deus. Para quê? Para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela percebeu, e ela disse, então vamos dar pão. E é interessante que quanto mais pão ela dá, mais pão ela tem. Porque é assim que funcionam as coisas.
com Deus é assim. Quanto mais compartilhamos, mais recebemos. Uma mulher apercebida envolveu toda a sua casa em uma causa. Qual é a causa? Vamos alimentar a presença de Deus. Essa é a causa. Agora, queridos, preste bem atenção. Aliás, preste atenção em cada palavra que eu disser aqui nessa manhã. Agora a presença de Deus não está mais na rua. Agora a presença de Deus tem um endereço. É a casa daquela mulher. A casa daquela mulher agora tem a presença de Deus, e a presença de Deus tem um endereço. O teu endereço é o endereço da presença de Deus? A tua casa é o endereço da presença de Deus? Onde você mora é o endereço da presença de Deus? Se eu chegar lá, não eu, porque quando às vezes o pastor vai visitar, né, é diferente, mas se alguém chega lá de surpresa, ele encontra o quê? Ele ouve o quê? Ele escuta o quê? Ele sente o quê? Será que as nossas casas são o endereço de Deus? Porque a casa daquela mulher virou o endereço da presença de Deus. Porque aquela mulher decidiu alimentar a presença de Deus. Quem alimenta a presença de Deus, a sua casa vira o endereço da presença de Deus. Quem está entendendo, amém? Ele dá pão. Aliás, ela dá pão. E amanhã tem mais pão para compartilhar. Pão não falta para quem alimenta a presença de Deus. Porque a presença de Deus, o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Vou repetir isso. Quem alimenta a presença de Deus não terá falta de pão. Não terá falta de pão. Ela dá o pão, vai ter pão pela manhã, no outro dia ela tem pão de novo, e ela tem pão porque ela dá pão. Nós recebemos aquilo que compartilhamos. Compartilhamos aquilo que já recebemos. O pão fala da mesa. Pão fala de comunhão. Comunhão fala de intimidade. E onde tem pão na mesa, tem percepção. A pessoa tem uma percepção. Lembram dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que eles conversaram com Jesus, não se deram conta que era ele, convidaram ele para entrar em casa, e quando eles se assentam à mesa, Jesus toma o pão, abençoa o pão, e a Bíblia diz assim, e abriram-lhes os olhos, e o conheceram. O reconheceram. Onde que eles conheceram Jesus? Na mesa, no partir do pão. O dia comum agora virou um dia especial. Porque agora o dia comum tem a presença de Deus. E todo dia comum que tem a presença de Deus vira um dia especial. E o dia especial vira todos os dias, porque agora todos os dias não serão mais comuns. Porque tem a presença de Deus. Como pode dar glória a Deus pela presença de Deus? A presença de Deus dentro de uma casa envolve inevitavelmente a família. Pastor, é que você não conhece a minha casa. Minha casa é um furacão. Minha casa é uma loucura. Minha casa é um pé de guerra. Eu preciso dizer para você que o marido desta mulher não percebeu a presença. As pessoas que trabalhavam naquela casa não perceberam. Ela só percebeu. E porque ela percebeu e trouxe a presença, aquela casa vai ser transformada. Por uma única pessoa, a presença de Deus pode entrar dentro de uma família e transformar essa família. Por uma única pessoa. No versículo 9, vai dizer assim, e ela disse a quem? A seu marido.
Eis, presta bem atenção, bem atenção, bem atenção. Eis que tenho observado que a presença, que sempre passa por mim, é o que está escrito aí? Que sempre passa por nós. Porque dentro da minha casa, o pai não é meu, o pai é nosso. Quem está entendendo? Não é de uma pessoa. Onde tem a presença de Deus, alcança os outros. O eu vira nós. Ela diz, ele passa por nós. É um santo homem de Deus. Está falando da presença de Deus. É uma presença maravilhosa. Eu acho tremendo isso. Ela não diz, não passa por mim. Não. Não passa por nós. Existe, queridos, a presença de Deus para a sua família. E não importa como esteja a sua casa hoje, do jeito que você entrou aqui, você pode levar essa presença de Deus e fazer da sua casa o endereço da presença de Deus. Amém? Eu quero que você levante a sua mão. Está chegando um novo tempo sobre você, sim, mas também sobre a sua família. Quantos recebem, digam amém. Só ela, na casa dela, teve a percepção. Mas foi suficiente. Deus só precisa de um. O resto é Ele que faz. Queridos, fiquem atentos. Porque eu estou falando da presença de Deus e a presença de Deus está aqui. Quantos já perceberam que a presença de Deus está aqui? Esse ambiente aqui está cheio da presença de Deus. Eu dou pão, eu tenho pão, eu sempre tenho. Quanto mais eu compartilho, mais o Senhor me dá, porque a presença de Deus é assim. Quanto mais presença eu tenho, mais presença eu compartilho, e as pessoas ao meu redor entendem isso. Vamos pode dar uma glória a Deus até aqui. Mas ela não parou aqui. Ela decide ir além. E então, ela chama o seu marido para uma conversa. A presença de Deus reúne a família para conversar. A presença de Deus tem a capacidade de reunir as famílias para conversar. Não é brigar, não é discutir, é conversar. Porque onde a presença de Deus está, queridos, Jesus é refletido. Então a gente passa a amar como Jesus amou, a ouvir como Jesus ouve, a ter misericórdia como Jesus teve. Vocês estão entendendo? Jesus amava. Então onde a presença de Deus está, a família conversa. E agora a conversa não é mais só sobre pão. Dar ou não um pedaço de pão, alimentar a presença. Mas eles querem ir além nesse relacionamento. Eles querem alcançar mais do que aquilo que eles estão recebendo. O que eles estão compartilhando? Pão. O que eles estão recebendo? Pão. Mas eles querem ir além. Se você não lembrar amanhã de tudo que eu estou falando aqui, lembre-se disso. Você só vai mudar o seu futuro quando você alterar a sua entrega. Eu só altero a minha entrega quando eu quero mudar o meu futuro. Nossa vida com Deus é assim, você tem um relacionamento com Deus, uma dinâmica, cada um de nós tem. Quanto mais eu entrego, se eu entregar mais, o meu futuro inteiro é mudado. E eu vou provar isso aqui. Olha o que diz o versículo 10. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali lhe ponhamos uma cama, observe os móveis, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando a presença vir, ela vai se recolher ali. O muro é de quem? É dela. A casa que vai construir ali, quem que vai construir? É dela, é da família dela.
Mas ela quer construir dentro daquilo que é dela um lugar para a presença de Deus. Ela não quer só que a família passe, que a presença passe. Sabe aquela passada que dá dia de domingo, assim? Não, agora ela quer que fique. Ela quer que more. Mas só dá para saber se aquilo... Olha isso. Só dá para saber se aquilo que eu estou construindo é forte o suficiente, se aquilo que eu estou construindo suporta a presença de Deus. Vamos ver se o muro é bom? Se o muro é forte? Porque se o muro é forte, dá para a gente fazer um quarto nele. E a presença de Deus vai estar ali. Se aquilo que eu estou construindo é fraco, então não vai suportar o peso da presença. Porque eu preciso dizer isso para você. A presença de Deus tem um peso. Tem uma responsabilidade. Tem uma seriedade. Eu vou fazer outra pergunta chata. Hoje eu estou fazendo umas perguntas meio chatas, né? Como está aquilo que você está construindo? Suporta a presença de Deus? Ou aquilo que você está construindo não suporta a presença de Deus porque não tem fundamento? Porque é uma correria, uma loucura, onde Deus é colocado de fora, onde você não consegue perceber o que Deus está fazendo. Lembram daquilo que Jesus falou em Mateus 7:24? Ele diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra, e você está ouvindo, mas não só que ouve, que pratica a palavra. E ele diz, esse homem que pratica a palavra é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram naquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela tinha fundamento. Mas ele continua e diz, e aquele que ouve as palavras e não cumpre as palavras, esse é um insensato que constrói uma casona, mas sobre a areia. E aí desce a chuva, corre o rio, sopra os ventos e batem na casa, e a casa cai. E é grande a sua queda. Será que aquilo que nós estamos construindo é forte o suficiente para suportar as tempestades da vida, porque estão fundamentadas sobre a presença de Deus? Ou as coisas que a gente está construindo vão passar, vão ficar? Queridos, entenda, antes ela só tinha o pão para oferecer, mas agora ela tinha um quarto. E eu acho isso maravilhoso. É como se ela dissesse, eu vou alterar a entrega e vou transformar o meu futuro. Escute, toda vez que eu dou pão, é maravilhoso, mas vai embora. Mas quando eu faço um quarto, a presença de Deus fica dentro dos meus muros, perto da minha família. Não é possível que você não está entendendo. Eu não posso reclamar, gente, se as coisas continuam sempre as mesmas. Eu não posso reclamar de nada se a minha vida com Deus é somente num culto de domingo. Eu não posso reclamar de nada. Eu preciso rever a minha entrega. Cada um de nós. Se você quer mais de Deus, prove isso, alterando o seu compromisso e a sua entrega pelo Senhor. Ela vai construir um quarto. E ela vai colocar algumas coisas dentro. Está ali no texto. Ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Tem tudo o que precisa ter. Só que ainda não tem a presença de Deus. Ela constrói, ela prepara, mas só fica completo quando a presença de Deus chega. Eu sei que na sua casa tem mesa, tem cadeira, tem sofá, tem cama, tem guarda-roupa, tem banheiro, tem cozinha. Mas tem a presença de Deus? A presença de Deus está lá? Porque isso é o mais importante. Olha esse quarto, tem tudo. Para aquela época, para aqueles padrões, tudo. Tem uma cama para a presença repousar, tem uma mesa, tem uma cadeira e tem até um candeeiro. O candeeiro fala da luz do lugar, mas a presença fala da luz de Deus. Quando a presença de Deus chega, o quarto fica completo.
Porque agora a cama é da presença. Porque agora o quarto é da presença. Porque agora a mesa é da presença. A cadeira é da presença. O candeeiro é da presença. Tudo ali tem a presença de Deus. Tudo ali tem a presença. Se fosse hoje, tudo tem a presença de Deus. O quarto tem a presença de Deus. A cama tem a presença de Deus. A sala tem a presença de Deus. A televisão tem a presença de Deus. O celular tem a presença de Deus. Tudo tem a presença de Deus. Não é uma parte. Porque isso não se negocia. Não será mais um lugar de passagem. É como se ela dissesse, pousa aqui, mude. Mude para esse lugar. Você sabe, eu sou joinvilense, vocês sabem, e lá, não sei como é que é hoje, que faz quase 30 anos que eu saí de Joinville, mas lá não usa pousar na casa de ninguém. E a gente tinha um primo, né, filho de um tio nosso, que nasceu em Ponta Grossa e viveu em Ponta Grossa. Então, uma vez por ano ele ia nos visitar em Joinville. Os primos, tal, ali, adolescentes. E o que a gente achava mais fantástico nele era o sotaque dele. Que é totalmente diferente do sotaque lá catarinense. E eu diria que dentro do catarinense tem o joinvilense, dentro do joinvilense tem lá o do bairro Boa Vista. Vai piorando assim, chega num ponto que... Mas ele chegava, e uma das coisas que a gente achava o máximo é que ele dizia, hoje eu vou pousar na sua casa. Pousar? Como assim? Pousar? Né? Era uma coisa surreal para nós, porque quem pousa é passarinho. Como assim você vai pousar na nossa casa? Pousar. Pousar é ter a intimidade, é ter um lugar dentro da casa para descansar. Isso é pousar. Só que a gente falava, eu vou dormir na tua casa. Não era pousar. Ela faz um lugar para que a presença pouse. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que essa expressão pousar é bíblica. A gente estava errado lá em Joinville. A Bíblia diz em Atos 2:22 que de repente veio do céu um vento impetuoso e veemente que encheu toda a casa que eles estavam assentados. A presença do Espírito Santo encheu a casa. E diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, queridos, não só encheu, pousou. Descansou sobre eles. Que a presença do Espírito Santo descanse, em primeiro lugar, sobre a sua vida, mas também sobre a sua casa e a sua família. Quantos recebem esta palavra? Ela percebeu, ela deu o pão, ela construiu o quarto, a entrega mudou totalmente. Então, no versículo de número 12, Eliseu vai dizer, então disse ao seu servo Geazi, chama essa sunamita, e chamou-a. E ela se pôs ali diante dele. Em outra tradução diz, na porta do quarto. Porque Eliseu tinha falado com Geazi, para perguntar para ela, eis que tu nos tem tratado, estou lá no 13, com todo o desvelo. O que se pode fazer por ti? Meu Deus, hein? Você já pensou Deus te perguntando? O que eu posso fazer? Tu me ama tanto. Tu me ama tanto. O que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao capitão do exército? E qual foi a resposta dela? E disse ela, vamos juntos. Vamos de novo? Que resposta é essa? Eu estou bem. Eu vivo no meio do povo. Escute. Pela visão do povo, não me falta nada. Quem me vê, diz assim, você é muito feliz. Você tem tudo. Você não tem motivos para reclamar. Quem me vê, não sabe. E ainda mais com o título desse. Uma mulher muito importante. O que falta para essa mulher? Olha, quem me vê está tudo certo. Mas tudo não é uma coisa.
Tudo é uma pessoa. A gente só tem tudo se a gente tem Deus na plenitude daquilo que Ele é. E eu vou falar uma coisa para você. Você pode até não falar a tua necessidade, mas Deus sabe. Ela diz, Geazi chega e diz, olha, ela disse que não precisa de nada. E aí o profeta vai perguntar no 14. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem? E seu marido é? Mas ela disse que não precisava de nada. Ela não queria compartilhar isso. Mas Deus sabe. Posso falar para alguém aqui nessa manhã? Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Ninguém sabe a tua lágrima, a tua dor, a tua angústia, porque você não gosta nem de compartilhar. Diante de quem te conhece, diante do povo, você está bem. Mas eu preciso dizer para você, ainda que você não compartilhe, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. O marido já é velho. O certo era dar então, já que só ela percebeu a presença, então dá um filho só para ela. Para o marido não, que não percebeu. Você está entendendo isso aqui? Não. Quando um percebe, a casa toda é alcançada. É disso que eu estou falando, gente. A presença de Deus, ela é transmitida. Você pode estar aqui nessa manhã ouvindo uma palavra. Mas não só você será alcançado, você vai sair daqui, a sua família será alcançada por aquilo que você vai levar daqui essa manhã. É disso que eu estou dizendo. Ah, pastor, meu familiar deveria estar aqui. Porque às vezes o povo me procura e diz assim, ei, pastor, mas se o meu filho tivesse aqui, se o meu primo, pastor, essa mensagem foi todinha para ele. Ele não está, você está. Então recebe você tudo que tem para receber aqui, vai lá e entrega para ele. Compartilhe a palavra. Ele perguntou, ela disse, não precisa de nada. Mas graças a Deus que Deus é o Deus da segunda chance. Então a presença mandou chamar ela de volta, versículo 15. Por isso disse ele, chama. E chamando-a a ele, ela se pôs aonde? Grava bem isso. Eu vou deixar isso aqui, depois no final vem aqui pegar isso aqui. Mas grava bem isso. Ela parava na porta. Chegou na porta. Mas eu preciso despertar algo em você. A porta de onde, gente, que ela parava? A porta do lugar que ela construiu para a presença de Deus. Tudo está girando em torno daquilo que ela construiu para a presença de Deus. E ele disse, 16, olha o milagre. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, que você sabe que é 9 meses, abraçarás um filho. O que ela disse? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela foi, caiu o véu, porque ele mexeu na dor dela. Deus, ele entra onde ninguém entra. Ela descompensou. Porque aquilo ela tinha sufocado, ela tinha enterrado. Mas Deus entrou lá. E ele diz, tem um tempo determinado. Queridos, tem um tempo determinado. O milagre vai chegar. Você vai abraçar talvez o fruto do que vai acontecer aqui nessa manhã, daqui o tempo determinado. Porque Deus é um Deus de processo. Será que ela recebeu ou não? Vamos ler o 17. E concebeu a mulher. O concebeu e engravidou. Mais tarde ela deu à luz a um filho. Em que momento? No tempo. Ela determinou? Quem determinou? Deus. É no tempo determinado de Deus. No ano seguinte, segundo Eliseu, segundo que a presença havia confirmado. Quando eu decido mudar a minha entrega, eu mudo o meu futuro. Eu vou ficar batendo nisso até você dizer, não aguento mais você falar isso, pastor. Quando você falar, não aguento mais, eu vou falar mais 150 vezes.
Quando eu saio da rotina, eu mudo a minha experiência. Não faça do seu relacionamento com Deus uma rotina. Não faça, porque Deus não é assim. O dia em que ela deu o quarto, o dia em que ela construiu um lugar para a presença de Deus, o ventre dela abriu. O milagre dela chegou. Você dá pão e recebe pão. Você dá quarto e recebe um filho. Olha a diferença. Quanto maior a entrega. Sabe, cada um de nós fomos criados aqui para gerar frutos diante de Deus. Porque, claro, eu estou usando essa história dessa mulher como pano de fundo. Não estou falando especificamente sobre isso. Mas eu estou dizendo que cada um de nós foi chamado para gerar frutos. Sabe, grandes frutos. Existe um investimento de Jesus na sua vida. A parábola mais chocante para mim é a parábola que está em Lucas capítulo 13, porque a Bíblia vai dizer que um homem tinha uma vinha e foi procurar, aliás, tinha uma vinha, no meio da vinha tinha uma figueira, ele foi procurar fruto nessa figueira e não tinha fruto nessa figueira. E ele foi anos após anos. Então o dono da vinha chegou e disse para aquele que estava cuidando da vinha, faz 3 anos que eu estou procurando fruto nesta figueira e não tem fruto. Corta e a queima. Então aquele que estava cuidando da vinha lhe pediu, por favor, só mais 1 ano. E eu vou trabalhar e eu vou adubar para que dê fruto. E se não der fruto, então será cortado e será queimado. Essa parábola, Jesus está falando sobre Deus e a ação do Espírito Santo. A expectativa de Deus é que cada um de nós produza frutos. Mas Deus vem procurar os frutos na gente e não acha. E é possível que esse diálogo esteja acontecendo. Não dá fruto. Corta e lança no fogo. Mas entra o Espírito Santo e diz, não, só mais 1 ano. Eu vou tentar mais uma vez. O que eu quero dizer com isso? Só mais 2024. Porque está plantado no melhor lugar, recebe o melhor adubo, é aguado, tem tudo para dar fruto, mas não dá. Mas o Espírito Santo está dizendo, calma, só mais 1 ano. Só mais 1 ano. Queridos, o 2024 começou. A gente precisa fazer algo mais. Você precisa ir além. Quando eu altero a minha entrega, meu futuro muda. Quando eu entrego a minha entrega, algumas coisas já acontecem. A primeira delas, uma palavra virá ao meu encontro. Escuta o profeta. No tempo determinado, você vai abraçar. Quando eu altero a minha entrega, eu recebo uma palavra. Uma palavra muda tudo. Uma palavra de Deus e muda a sua saúde. Uma palavra de Deus muda o seu casamento. Uma palavra de Deus muda os seus filhos. Uma palavra de Deus muda o seu trabalho, os seus negócios. Uma palavra de Deus e os papéis são assinados. Uma palavra de Deus a porta se abre. Uma palavra de Deus o emprego vem. Uma palavra de Deus e tudo muda. Segunda coisa, quando eu altero a minha entrega, as minhas necessidades mais ocultas são supridas. Já falei, quem olhava para essa mulher diz que ela não tem necessidade nenhuma. Ela responde a pergunta de uma forma superficial. Tem alguma coisa que pode fazer por você? Não, eu estou bem, eu estou no meio do povo. Você já respondeu assim? A gente responde assim, a gente diz, está tudo bem? Não, está tudo bem. E aí, está feliz? Felizão. Mas só Deus sabe. Por trás da resposta com um sorriso, Deus estava vendo. E o Senhor disse para ela, no tempo determinado. Queridos, quando eu altero a minha entrega, o meu presente é destravado e o meu futuro é alterado. Ela destravou ali e ela alcançou depois do processo. Eu acredito tanto no que eu prego, tanto, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não prego para você acreditar, eu prego porque eu acredito. Isso aqui é vida, gente. No tempo determinado, o filho cresceu. E você quase deu um glória a Deus. Você viu? Você ia falar, você disse, não vou falar. Você quase tomou posse. Deus deu e o filho cresceu. Agora vocês estão aqui, glória a Deus, estão recebendo. O que Deus dá, cresce.
O que é de Deus, queridos, vai crescer. E o texto, pelo texto, como o menino não estava trabalhando com o pai, mas foi falar com o pai, a gente entende que era um menino, seus 10, 11 anos. Estava grandinho já, virou um jovenzinho. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, falar com seu pai, que estava lá no campo com os segadores, e disse a seu pai, o que ele diz? Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um moço, leva-o para sua mãe. Versículo 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Lê comigo aí agora. E morreu. Eu não gosto de Deus. Já ouviu alguém falar isso? As pessoas têm medo de falar isso. As pessoas pensam assim, se eu fosse Deus eu faria diferente. Se foi Deus que deu, porque morreu. Queridos, esse texto mostra a nossa percepção das tragédias. Sem entender que Deus é muito maior do que a nossa dor, do que os nossos sofrimentos. Sem entender que Deus está no controle de todas as coisas. Colocou no joelho e morreu. Mesmo no joelho morreu. Posso dizer uma coisa para vocês? Já teve coisas que eu coloquei no joelho. Eu apresentei diante de Deus e morreu mesmo assim. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ela está com o filho morto aqui, dentro de casa, no joelho. É meio-dia. Não está na Bíblia, tá, gente? Mas eu acredito que ela olhou para a janela. Quando ela olhou para a janela, ela viu uma escadinha pertinho do muro. E no topo da escada, um quarto que ela tinha construído para a presença de Deus. Ela olhou para aquilo. Versículo 21. Então subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Estava morto. Mas como ela já tinha construído um lugar para a presença de Deus, ela não foi construir ali. Sinceramente, tem uma porção de gente que quando perde alguma coisa sai correndo para colocar na presença de Deus, mas nunca construiu um lugar para a presença de Deus enquanto as coisas estavam boas. Nunca. Ela subiu e ela colocou dentro do quarto onde estava a presença de Deus. E ela saiu. Ela fechou a porta após ela. Ela pega aquela promessa morta no colo. Sobe a escada que ela mesma construiu. Entra naquilo que ela mesma construiu. As coisas que você faz hoje, as coisas que você prepara hoje para a presença de Deus, serão o cenário do seu milagre amanhã. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Sabe quem vai entrar por aquela porta daqui a pouco? Para quem que ela construiu? Para a presença de Deus. Eu preciso dizer que não é a presença da religião. Porque a religião, querido, não permitia a pessoa ter contato com o morto. Então a religião jamais entraria naquele quarto. A religião do pai, da mãe, do vô, da avó, jamais entraria naquele quarto. Porque a religião não toca no que está morto. Só entra naquele quarto Deus. Porque Deus é capaz de trazer vida onde a morte está. Só Deus faz. Não é a religião que faz. Não é o sistema religioso que faz. Ela vai procurar, eu vou pular. Eu estou indo muito devagar. É que eu queria, na verdade, ficar o dia inteiro falando isso aqui para vocês. Mas eu vou acelerar para a gente terminar certinho. Ela pede um jumento para o marido e monta naquele jumento e o marido pergunta, tá tudo bem? E ela responde, tá tudo bem. E ela vai atrás da presença, que está lá no Monte Carmelo. Quando Eliseu vê ela de longe, porque o Monte Carmelo é alto e ela veio pelo Vale de Genezaré, pelo Vale de Josafá, quando Eliseu olha ela vindo lá embaixo, ela diz para o moço, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem.
O Geazi saiu correndo, foi lá, chegou lá. Tá tudo bem? O que ela respondeu para o Geazi? Tá tudo bem. Geazi volta. Escute isso. Geazi volta. Ela disse que tá tudo bem. Falou, beleza, deixa ela chegar então. Ela chega. E ela se lança aos pés de Eliseu, angustiada e chorando. Geazi quis tirar ela dali, mas Eliseu disse, não, ela está angustiada. Deixa ela assim. E ela disse, por que tu mentiu para mim? Tu sabia minha dor. Agora meu filho está morto. Olha o que Eliseu vai fazer. Pega o meu bordão, Geazi, vai lá e encosta no moço, para que ele viva. E Geazi saiu correndo. E a mulher? Eu quero que você vá lá. Eu quero a presença lá. Sabe o que essa mulher me ensina? Que tem coisas que é só Deus. É só Deus. E ele segue ela. Aí Geazi vai lá na frente, encosta o bordão no menino. E adivinha o que acontece? Nada. Nada, nada. Ele volta e diz, encostei o bordão lá, não aconteceu nada. Então ele chega. Versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Sobre a sua? O quarto é de quem? Da mulher, mas a cama já era dele. Escute isso. Então, 33, Caio, comigo, e o 34. 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. Eles quem? Ele e o menino. E orou ao Senhor e subiu à cama. E deitou-se sobre o menino. E ficou de frente sobre o menino. Boca de frente com a boca, olhos de frente com os olhos. E as suas mãos sobre as mãos do menino. E se estendeu sobre ele. E a carne do menino, mas não viveu. Por que a carne aqueceu? Porque o calor era do Eliseu. Sabe o que isso significa? Aquece, mas não vive. Tem gente assim na presença de Deus. Ele vem no domingo, ele dá até uma aquecida assim, ó. Mas depois esfria. Semana após semana. Meu Deus, como que consegue, gente? Semana após semana. Derrama uma lágrima, dá até um glória a Deus e levanta a mão. Até aquece, mas não vive. Aquece, mas volta a esfriar. Sabe por quê? Porque o calor está do lado de fora. Mas Deus vem de dentro para fora. Por isso que o meu coração está aqui, está queimando. Não quero nem saber como é que vai ser aqui, o que vai acontecer. Nada precisa me aquecer de fora para dentro, porque de dentro para fora o meu coração está queimando. Queimando pela presença de Deus. É interessante, o menino aquece e não ressuscita, aqueceu. Agora o que Eliseu vai fazer? Coloca o próximo. Desceu, pois. Depois desceu. E andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. Ele se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os. Vou falar um negócio para você. Ele desceu para onde? Para onde, gente, que ele desceu? Para a casa da mulher. Ele estava no quartinho no muro. Ele desceu e lá dentro da casa da mulher ele andou de um lado para o outro. Depois ele subiu e o milagre aconteceu. É como se Deus dissesse assim, eu sei que você fez um quarto para que a minha presença esteja. Mas agora está na hora da presença alcançar todos os cômodos da sua vida. Para que depois você receba o seu milagre. Então primeiro ele desce, anda na casa daquela mulher de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. É como se ele estivesse orando em todos os cômodos daquela casa. E eu vou mais longe, é como se ele estivesse preparando aquela casa para ser uma casa diferente, para receber o milagre que viria do lugar da presença de Deus.
E ele sobe lá em cima, vocês estão vendo aí, e ele visita os cômodos e o menino espirra. E eu sei que hoje tem gente da saúde aqui, né? Então eu fui pegar a definição do espirro. Estou brincando, não é de hoje, tá, gente, que eu tenho essa definição. Mas uma definição do espirro. O espirro isso aqui é Google, tá? O espirro é uma reação do corpo à obstrução das vias nasais, principalmente o nariz e a garganta. Qual é a função do espirro? Sua função é expelir do corpo algo que não pertence ao corpo. Quando Eliseu ora pelo menino, o menino espirra 7 vezes. Porque a morte não pertencia àquele menino. E ele espirrou toda a morte para fora. E quando ele terminou de espirrar tudo aquilo que não era dele, ele respirou a vida novamente. E eu quero que você aplaude o Senhor por isso. Vou terminar. 36. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Você sabe que ele está meio irritadinho, né? Chama essa sunamita. E chamou, e veio ela. E disse a ele: o quê? Toma o teu filho. E entrou ela. E se prostrou a seus pés, se inclinou na terra, e tomou seu filho e saiu. Eu quero que você pegue a primeira parte do 37. E entrou ela. De todas as outras vezes, ela ficava na porta. Mas dessa vez, ela entrou. Ela entra no lugar que ela mesma preparou para o milagre. Ela nunca esperava que aquele quarto que ela construiu para receber a presença, dias mais tarde, ela entraria para lá de dentro tirar o seu milagre vivo para a glória de Deus. Queridos, isso é sobre entrega. Precisamos alterar nossas entregas. Ir além do pão. Sabe, eu venho à igreja nos domingos, mas nada me lembra de Deus nos dias da semana. Está errado. Não é assim. Não se acomode com uma vida sem expectativas. Não se acomode. Alterar a entrega, queridos, dá muito trabalho. Não tem nada de romântico nisso. Dá trabalho. Ela teve que mandar construir, ela teve que preparar, ela teve que comprar móveis, ela teve que investir, ela teve que... Mas o coração dela, para ela ainda era pouco. Para ela ainda era pouco. Eu vou falar uma coisa para você. É bem mais fácil dar pão do que construir quarto. Vocês concordam comigo ou não? Quando alguém bate na sua porta e diz: olha, você tem alguma coisa para eu comer? É mais fácil você construir um quarto para o cara ou você dar um pão para o cara? Dar pão é muito mais fácil. Construir quarto é muito mais difícil. Tem processo. Tem muito mais empenho, muito mais entrega. Porém, quanto maior a entrega, maior será o milagre, o retorno. Eu quero terminar com um versículo que diz assim, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta. Ora, teu pai que está em secreto. Ora, teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse negócio de quarto de intimidade é uma coisa tão preciosa na palavra de Deus, que Jesus, quando foi falar de orar, ele disse assim: entra lá no teu quarto. Entra no quarto da tua casa. Entra no quarto da tua casa. Sabe, uma vez eu lendo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu pirei. Eu falei: onde é esse esconderijo? Cara, onde é esse esconderijo? Onde é esse esconderijo? E aí Jesus diz assim: entra lá no teu quarto
E o teu pai vai estar lá no teu quarto. O Senhor disse assim para mim: quando você entra no teu quarto para me buscar, no teu quarto abre a porta do meu esconderijo. Do meu esconderijo. Eu acho maravilhoso, porque aquilo que nós falamos com o Pai em secreto, Ele nos ouve em secreto. Vou fazer um paralelo. Aquela mulher construiu um quarto sem ninguém saber, só o marido. Ela preparou o lugar sem ninguém saber. Jesus disse: o Pai que ouve em secreto te recompensará publicamente. Aquela mulher que construiu um quarto dentro dos muros dela, andou pelas ruas de Sunem com um filho vivo pela mão, porque é assim que Deus faz. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Antes de orar, eu gostaria de cantar um pedacinho dessa canção. Vamos juntos. Vamos juntos. Aos teus pés aqui estou. Poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Diga! Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos juntos. Precioso Jesus, eu amo sombra tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Levante suas mãos. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Quantos aqui já encontraram esse tesouro? Eu vou